Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Desde já aviso a vocês aqui que, lembrando que na segunda-feira nós teremos uma nova turma do curso Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI. Por que a gente faz esse curso? Qual é a motivação? Eu tenho certeza absoluta que o cristianismo é a maior ferramenta de transformação da sociedade. Transformação para melhor, obviamente. E nesse curso a gente vai te ensinar a entender o tamanho da força que o cristianismo tem e você ser um instrumento também de divulgação do cristianismo. Você vai ter base para poder fazer essa divulgação. A gente vai estudar vários módulos. A gente tem Cristão e Política, nós temos ali também o módulo Choque de Visões de Mundo, né, mostrando as diferentes visões de mundo que tentam contestar o cristianismo, como a visão de mundo materialista, a visão de mundo secularista, a visão de mundo marxista, a visão de mundo pós-moderna, mostrando como você entende esses contextos e defende o cristianismo nesse espaço. E também temos ali um módulo, uma outra história da igreja, mostrando que ao contrário do que muitos dos professores de história ensinam, né, que o cristianismo sempre foi escuridão, atraso, né, aversão ao conhecimento, na verdade, a gente vai descobrir ali que o cristianismo ele foi o criador das escolas, das universidades, das instituições hospitalares, das instituições de acolhimento e caridade, dos direitos daqueles menos favorecidos e por aí vai. E a gente vai ter um módulo também específico sobre pós-modernidade e um módulo também sobre apologética, que é a defesa da fé cristã. Você vai gostar muito, tenho certeza. Se prepare. Segunda-feira as inscrições abertas. Pessoal, observando, né, a movimentação toda, a gente vê, né, um sinal de que provavelmente essa ideia toda aí de fazer uma pregação contrária, de achar que dá para fazer uma mobilização social contrariamente ao governo, né, achando que conseguem mobilizar multidões de pessoas para fazer isso, a gente está tendo provas hoje de que isso não vai dar certo, né? Hoje, no vídeo mais cedo, se você não assistiu, assista, tem informações bem interessantes ali para vocês. Nós vimos, né, que as pesquisas recentes, né, o boletim Atlas lá, a pesquisa, né, Atlas, mostrando que a popularidade do governo aumentou, né, a desaprovação caiu e o ótimo ou bom aumentou. Nós tivemos ali uma balança comercial mais favorável da história para o mês de abril, mais de 10 bilhões de reais favoráveis, né? Então nós temos aí, vendo, mesmo ainda sem a retomada econômica já ter se implementado, né, nós já vemos sinais muito positivos chegando. E aí o que acontece? Vamos comparar situações anteriores de pedidos de impedimento, né, quando a população fez esse pedido. O que a gente está vendo hoje é um grupo político que não é tão grande assim, fortemente empenhado nessa ideia, né, de vamos fazer um impedimento e tal, vamos tirar o presidente. Já vimos que o ex-presidente Sarney falou que é contra, né, e muitos grupos aí parecem contrários a isso. E além disso, o que a gente está vendo? Vamos fazer uma revisão histórica, porque analisando a história a gente tem bons exemplos para entendermos o que provavelmente vai acontecer no futuro. Você lembra do movimento dos caras pintadas na época do presidente Collor? O que aconteceu? Ele tomou algumas atitudes ali que desagradaram, né? Atitudes desagradaram muito a população, questão das poupanças e por aí vai, entre muitas outras coisas, e isso gerou um descontentamento popular muito grande. E aí, o que o presidente fez naquela época? Ele convocou o povo para sair em sua defesa. E aí, para sua surpresa, o que aconteceu? Em vez do povo, ele falou para o povo, coloquem as cores do Brasil, né, verde, amarelo e tal, e pediu, né, esse tipo de apoio, de ajuda. O que aconteceu? As pessoas saíram vestidas de preto, né, exatamente o contrário. Então, ele pediu um apoio para defendê-lo e eles saíram para contestá-lo, né, para criticá-lo. Isso é um sinal de um contexto favorável para o impedimento. Quando o líder pede, venham me ajudar, e o pessoal fala, te ajudar nada, eu quero é que você saia. Então isso é um sinal de um negócio que não vai dar certo, né? É de um processo de troca que provavelmente vai acontecer. Mesma coisa aconteceu em 2013. Em 2013 começaram ali grupos que eram meio favoráveis ao governo da época, né? E fazendo manifestações ali que estavam indo na linha do que o governo queria, até o momento que o grupo mudou
né, outras pessoas foram se agregando e começaram a fazer ali uma pressão contrária ao governo, né? Lembra que o pessoal chegou até a capital e muita gente, né, e vimos ali milhões de pessoas, né, se manifestando contrariamente. Mais uma vez, esse é um cenário que coloca a ideia do impedimento como algo factível, né, quando você tem esse tamanho de pressão popular contrária. Agora, vamos ver o que está acontecendo hoje. Hoje, a gente viu nos últimos dias aí um grupo de pessoas imenso, né, favoráveis ao governo, né, se manifestando ali favoravelmente ao governo. Aí depois, nós tivemos aí nos últimos dias o pessoal um grupo muito grande de motoqueiros saindo junto ali com o presidente. Aí eu mostrei no vídeo hoje mais cedo, né, que um internauta falou, isso é sinal de que a popularidade vai aumentar. Aí todo mundo, vai aumentar nada e tal, isso é torcida sua. E aí não é que a popularidade realmente aumentou? E eu pergunto para vocês, como é que pode, num sistema como esse que a gente está vendo, em que a mídia toda fazendo só pregação contra, grande parte do mercado financeiro fazendo só pregação contra, os setores da educação, né, as universidades, escolas, os professores, né, a união de estudantes fazendo só pregação contra, né, todo o sistema fazendo pregação contra. E o negócio não só não mingua, como a popularidade aumenta e cada vez mais gente demonstrando apoio. Isso é a senha de que essa ideia de tirar, né, o presidente, essa ideia de fazer esse impedimento, não tem chance nenhuma de dar certo num contexto como esse. Né? Não tem condição. E é exatamente por isso que agora a ideia dessa comissão parlamentar é pedir uma ajuda internacional. Ir lá para o grupo lá de Haia e pedir para que o grupo de Haia possa fazer ali uma atuação direta aqui no Brasil. Né? Eles já perceberam que se depender da própria população brasileira, eles não vão fazer essa pressão para que o presidente saia. Eles já perceberam que eles não podem contar com a população brasileira. Então, estão agora apelando a uma ajuda internacional. Esse é o sinal da situação que nós estamos vivendo. Esse é o sinal do nível que a gente chegou nesse tipo de contexto, nesse tipo de história, nesse tipo de cenário. Um cenário em que a oposição já percebeu que a população brasileira não vai engrenar ou ingressar nessa ideia de impedimento, que se depender de apoio popular não vai ter, porque a popularidade está aumentando, então eles estão clamando por uma ajuda internacional. Engraçado que são exatamente esses que, sempre que o Brasil pede uma ajuda internacional, quando é uma ajuda internacional do Ocidente, eles falam que é o Brasil se tornando subserviente, que a soberania sendo comprometida, né? Mas a todo momento pedem essa ajuda internacional aí para outros grupos também, né? Será que isso também não seria aquele mesmo argumento que eles mesmos trazem, contestando, né, a ideia de soberania, quando não tem aquele princípio, que é um princípio constitucional, está lá no início da Constituição, que é a autodeterminação dos povos, né? Será que quando você pede uma ajuda de um grupo internacional lá para atuar diretamente num outro país, numa realidade interna, será que isso não seria você estar um pouquinho passando por cima do preceito constitucional da autodeterminação dos povos? Às vezes sim, né? Eu creio que há momentos em que é benéfico uma ajuda internacional, quando o próprio povo ele perde os seus meios de ação para poder tirar um líder que não está sendo justo. Agora, para quem critica todos os pedidos de ajuda como subserviência, fica um discurso meio incoerente, tá bom? Então, pessoal, mostrando para vocês qual é a percepção, né? Qual é o cenário que nós temos diante de nós. É um cenário que eles já viram que, se depender do brasileiro para tirar a atual gestão, eles não podem contar não. Por isso, estão clamando por essa ajuda internacional, ok? Pessoal, Deus abençoe vocês nessa terça-feira. Vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória. Lembrando que na segunda-feira, 17, a nova turma aí do curso Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI. Obrigado pela audiência, fique com Deus, examine suas coisas, retenha o que é bom. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu!